alcançar algum tipo de sucesso, algum tipo de fama. Ele só diz: vai e prega. Ah, todos vão se converter. A mensagem é clara: vai e prega. Sabe por quê? Você prega, você lança semente, mas é Deus quem traz. É Deus quem opera a salvação, é Deus quem transforma, é Deus quem salva. Então eu te pergunto novamente: como nós temos recebido a palavra de Deus? Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos, obedecer. O Senhor meu Deus exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Bênção do Senhor vem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, não fui
fazer. Nos ajuda. Senhor, eu sei que é teu esse lugar. Todos querem te adorar. Toma tu a direção. Se revele, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência, louvor, vamos fazer. Ó, diz Senhor Jesus, assim teu povo sentirá que o Senhor saber está reina, Senhor, neste lugar. Ensina cada irmão ao meu Senhor, dá-lhes paz, Senhor, e razões pra te louvar. Desfaço da tristeza e certeza do amor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá que o Senhor saber que está reina, Senhor, neste lugar. Pode reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá que o Senhor saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Pode reinar, Senhor. Louvado e agradecido é o Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantando ao Cordeiro uma canção. Chega, teu nome! Teu nome! Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do teu campo, e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos da tua vaca e da tua ovelha, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Amém, igreja? Hoje estamos visitantes. Quando eu falar o nome, eu falo. Maria de Lourdes. Amém. Seja bem-vinda. Ana Clara. Aleluia. Visitantes. Seja bem-vindo, Senhor. Nós amamos vocês. Vocês estão aqui pra gente.
Dei volta a oportunidade para eu dirigir o culto. Quem dirige primeiro é o Senhor e segundo o Monte dos Varões. Quero agradecer ao pastor Alberdan pela aceitar o convite nosso, pelo amigo de Jaque, amor. Convidamos ele prontamente aceitou o convite. Para não ficar só em minhas palavras, Eclesiastes 9, a partir do verso 10, vai dizer assim, ó: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde eu e você nós vamos um dia, não queremos ir agora, né? Não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, Deus de poder e glórias, Tu és soberano sobre toda a terra e céus. Tu és aquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus a qual não se pode medir a Tua grandeza. Ah, Espírito Santo de Deus, queremos Te exaltar, Te glorificar, Te bendizer. Tudo o que falarmos aqui é pouco, Espírito Santo, pela Tua magnitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queremos Te pedir, Senhor, usa o Teu Filho com poder e autoridade nesta noite. Espírito Santo de Deus, que Ele não venha falar aquilo que sai dele, mas aquilo que vem do Senhor, do coração do Senhor para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, usa o Teu Filho com poder e autoridade neste lugar, nesta noite, que Ele venha pregar, Pai, a palavra do Senhor genuína, que esta é a palavra que cura, liberta. Espírito Santo de Deus, obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, cubra o Teu Filho com o Teu poder e a Tua graça. Amém? Glorificado Senhor. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para ganharmos tempo, aproveitar que todos estão de pé, vamos fazer a leitura da palavra. Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo 3. Como já fui apresentado, me chamo pastor Alberdan, sou pastor da igreja Atiça Brasil ali no bairro do Campinhos, e somos amigos, a missionária Jaqueline, nosso irmão Jefferson. E quando ele nos convidou, a missionária Jaqueline, que tantas vezes já nos serviu, eu não teria como dizer não. É aquele negócio, é uma via de mão dupla. Tanto quanto somos servidos na mesma magnitude, precisamos também servir. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Além de agradecer aos irmãos pelo convite, gostaria de agradecer ao pastor também pela confiança de nos permitir estar aqui, ao meu pastor também, meu pastor presidente Joselito Carvalho, e trago um abraço da minha esposa, que infelizmente ela não pôde vir. Enquanto um sai, o outro tem que ficar dando continuidade na obra. Diz assim a palavra de Deus: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Já foi feita muitas orações nesta noite, quero continuar concordando com tudo que já foi dito. Soberano e eterno Deus,
Pai, nesta noite foi lida a Tua palavra, está diante de mim a Tua igreja, e por isso não ousaria falar nada que não viesse de Ti. Portanto, Senhor, a oportunidade pertence a Ti, ao Teu Santo Espírito, e que Ele ministre aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que viemos buscar, mas aquilo que o Senhor sabe que é a nossa necessidade. Senhor, abençoa-nos com a Tua poderosa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a glória. Meus irmãos, nós estamos vivendo em meio a uma geração que ela é um tanto quanto controversa. A geração que tem mais acesso a conhecimento também é a geração que menos conhece. A geração que tem mais liberdade para cultuar também é a geração que presta menos culto. A geração que tem mais liberdade, mais autoridade, mais capacidade para buscar ao Senhor, também é a geração que menos busca. A geração que tem a liberdade de pregar em qualquer lugar sobre o Cristo que salva, cura, liberta, transforma, batiza e leva para morar no céu, também tem sido a geração que menos prega. E se isso não incomoda você, tem me incomodado muito. E eu não sou como muitos pregadores por aí, que sobem nos altares para dizer: esta é a pior geração, para dizer: esta geração não tem mais jeito, Deus vai ter que matar essa geração. Não, a minha pregação continua sendo a mesma. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque o Senhor está falando. Deus não me dá autoridade para desistir de ninguém, pelo contrário, Ele me manda continuar insistindo, porque a obra é dele, é Ele quem transforma, Ele é quem estabeleceu pelo seu próprio poder tempos e estações as quais nós não podemos mudar. Mas quando nós nos deparamos com esse cenário, um questionamento é inevitável: por que, Senhor? E esse questionamento não é meu, esse questionamento não é seu, esse questionamento é dos discípulos de Jesus. Note que o texto que nós acabamos de ler, Jesus ele saiu da sua casa, foi passear à beira-mar, e uma grande multidão se ajuntou. Aproveita então Jesus essa multidão para ensinar-lhe a palavra. E aí o texto que nós lemos diz: olha, Jesus de muitas maneiras ensinava sobre muitos assuntos, através de parábolas. E os discípulos, ao ouvirem aquela parábola, espera até que o mestre esteja em um lugar reservado, vai a dele e fala: Senhor, mas por que tu tens ensinado desta maneira? Porque o Senhor tem se esforçado para transmitir os teus ensinos, o teu conhecimento, contando histórias, contando narrativas do nosso dia a dia, contando situações que nós conhecemos como banais, mas transformando isso em ensinos espirituais. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: olha, bem-aventurados sois vocês, porque vocês não apenas ouviram. Presta atenção o que diz a palavra de Deus no versículo 15. Olha a lamentação de Jesus: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Sabe o que eu acabei de dizer da geração que tem mais acesso à palavra? Também é aquela que menos tem conhecimento, que menos busca, que menos vai atrás. É porque nós estamos vivendo em meio a uma geração que tem coragem de buscar a Deus por um carro, tem coragem de buscar a Deus por um emprego melhor, tem coragem de buscar a Deus por uma casa própria, mas não tem coragem de buscar a Deus pela sua simples presença. Presta atenção que Jesus está ensinando e a multidão está ao redor de Jesus. Mas se você volta no versículo 12, você vai perceber que a multidão está ao redor de Jesus. Por quê? Quem chegava enfermo era curado, quem chegava possesso era liberto, quem chegava surdo saía ouvindo, quem chegava cego saía enxergando, quem chegava mudo saía falando, quem chegava coxo saía andando normalmente. Esse era o interesse daquela geração. Mas Jesus está dizendo: eu quero transformar, eu quero curar, mas eu quero salvar.
estamos recebendo a palavra de Deus. Hoje, se você entrar no YouTube, você vai ver que você pode procurar uma palavra para cada dia da semana. Se você chega hoje e está dizendo assim, eu estou me sentindo triste, YouTube me deu uma palavra porque eu estou me sentindo triste, vai ter lá um pregador pregando para você que está triste. Se você está alegre, você fala, YouTube, eu estou alegre, preciso de uma palavra porque eu estou alegre. Vai ter um vídeo de algum pregador pregando para quem está alegre. Eu preciso de prosperidade, me dê uma pregação que fale sobre prosperidade. Vai ter uma pregação sobre prosperidade. Sabe uma coisa que está fazendo falta? Senhor, eu preciso de salvação, me dê alguém que pregue sobre a minha salvação. Senhor, eu tenho sede de morar no céu, me dê alguém que pregue sobre a salvação que o Senhor nos concedeu na cruz. E diante desse cenário, a palavra de Jesus é: o semeador saiu a semear. Todas as vezes que eu leio esta parábola, algo que me chama a atenção é que você não vai ver a preocupação do semeador aonde a semente caiu. O trabalho dele é semear, é plantar, é lançar a semente na terra. Você vai ver que as sementes caíram em diversos solos diferentes. Uma cai à beira do caminho, a outra cai em terreno pedregoso, a outra cai entre os espinhais e a outra cai em boa terra. Mas não há preocupação do semeador. Hoje nós estamos preocupados. Não, eu só prego se for da igreja. Não, eu só prego se eu tiver o microfone. Não, eu só prego se for para desviado. Eu só prego se for para crente. Ei, a tua preocupação não deve ser com quem te ouve. A tua preocupação é única. Lança a semente. Ah, mas não vão receber. Problema seu. O seu trabalho não é que recebam a tua mensagem. O teu trabalho é lançar a semente. Se preocupe em fazer o que é trabalho, aquilo que Deus te chamou. O chamado de Jesus para nós é para lançar a semente. Quando ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ele não disse que seríamos aceitos. Ele não disse que a mensagem traria conforto, traria algum tipo de sucesso, algum tipo de fama. Ele só disse, vai e prega. Ah, todos vão se converter. A mensagem é clara, vai e prega. Aleluia. Sabe por quê? Você prega, você lança a semente, mas é Deus quem traz. É Deus quem opera a salvação, é Deus quem transforma, é Deus quem salva. Então eu te pergunto novamente, como nós temos recebido a palavra de Deus? Porque quando os discípulos questionam Jesus, ele vai dizer, bem-aventurados sois vocês. Sabe por quê? Muitos profetas. E aí eu acrescento que vocês admiram, que vocês aprenderam lá com a Torá, que eram homens de excelência. Que lá em Hebreus está escrito, homens e mulheres de cuja face a terra não era digna. Morreram sem ver o que vocês estão vendo. Morreram querendo experimentar o que vocês estão experimentando. Bem-aventurados sois vocês. Senta aqui, que agora eu vou explicar a parábola do semeador. O semeador, você já deve imaginar, é o próprio Jesus. Saiu a lançar a sua semente. Quando ele fala de diversos tipos de solo, de diversos tipos de terreno, ele está falando do meu e do teu coração. Existem aqui nesta noite corações diferentes, que receberam tipos diferentes de semente, que trataram esta semente de maneira diferente, mas que a finalidade é a mesma: alcançar a salvação em Cristo Jesus. A primeira semente é aquela que cai ao pé do caminho. O Senhor Jesus, falando acerca dessa semente, vai dizer, ouvindo alguém a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Aleluia. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Recebe a palavra de Deus de forma superficial e não compreende o que foi ensinado. Quantas vezes nós que pregamos a palavra, nós que dirigimos a igreja, nós que somos chamados a viver esse propósito, temos lidado com pessoas
que são superficiais ao ponto de não compreender aquilo que Deus está lhe falando, lhe direcionando. Irmãos, nós estamos falando de um Cristo, Filho de Deus, que operava, que curava, que transformava, mas ainda assim, quando Ele ensinava, as pessoas estavam olhando assim, mas que hora é que Ele vai multiplicar o pão? Que hora é que Ele vai repartir os peixes? Que hora é que o aleijado vai sair andando? Eu não me importo com a pregação, eu não me importo com o que Ele está ensinando, eu não me importo que Ele está dizendo que tem um céu preparado para aqueles que permanecem justos até o fim. O que eu me importo é como Ele vai me saciar agora. É superficial. O Senhor Jesus está nos chamando para um relacionamento profundo, irmãos. Me deixa abismado quando eu percebo que desde o jardim o interesse de Deus é ter relacionamento com o homem. O interesse de Deus é estar em comunhão com o homem. Aleluia. Mas também desde o jardim o interesse do homem é o que Deus tem para me dar. Quantas vezes na nossa oração nós já entramos nela dizendo: Senhor, eu preciso. Quantas vezes nas nossas orações nós já entramos naquele ambiente dizendo: Senhor, Tu precisa me dar isso, Tu precisa me dar aquilo, porque a Tua obra precisa, porque se o Senhor me der eu vou ir melhor, porque se o Senhor me abençoar eu vou estar melhor no culto, eu vou estar mais presente nos trabalhos. E Deus está olhando para ele dizendo: tudo isso é muito bom, mas o que eu quero é salvar a tua alma. O foco nunca foi no que Deus pode nos dar, o foco é no que Deus já te deu. Sabe qual foi sempre o meu questionamento contra a teologia da prosperidade? Deus pode me dar um carro? Sim. Deus pode me dar apartamento? Sim. Deus pode me dar condição? Sim. Mas o mais importante Deus já me deu há 2000 anos atrás, pendurado na cruz do madeiro, sorrindo para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se eu não sou grato por aquilo, eu não posso experimentar mais nada do que Deus pode me dar. Esse terreno à beira do caminho é endurecido pelos pés dos caminhantes. As aves simbolizam os agentes do inimigo. Lembra que eu falei sobre a multidão que seguia Jesus, o quão superficial eles eram? João capítulo 6. Jesus está caminhando, rumando a Jerusalém. E eu acho interessante que 80% da escrito de João fala ali dos últimos dias de Jesus com os discípulos. Pega justamente o período final do ministério de Jesus. Dá um foco nesses ensinamentos preciosos. E em João capítulo 6, Jesus está arrumando a Jerusalém e ele vê uma multidão atrás dele. E a multidão era grande, irmãos. Imagina você, uma igreja lotada, cheia. Eu não sei o coração do pastor, mas quando eu vou num culto com a igreja cheia, meu coração se alegra muito. Eu falo: Senhor, Tu tens feito a obra, está acontecendo algo primordial. Mas Jesus, diferente de mim, diferente de você, Ele não observa a aparência, Ele olha dentro do coração. Jesus, Ele está pregando para a multidão, mas está dizendo: vocês estão atrás de mim por causa do pão, vocês estão atrás de mim por causa do peixe, vocês estão atrás de mim, não pela salvação que eu posso dar, mas pelo milagre que eu posso oferecer. Estão me seguindo pela motivação errada, então o que é que Ele faz? Endurece o discurso. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer da minha carne não tem parte com o Senhor. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí pronto. Quando ele começa a endurecer o discurso, o primeiro já levanta e vai falar: é tu maior do que Moisés? Quem deu de comer ao nosso povo no deserto? Aí Jesus se levanta com mais autoridade ainda: não foi Moisés que deu de comer ao povo de Israel no deserto, mas o meu Pai que está no céu, que alimentou aquele povo. E outra vez eu digo: eu sou o pão da vida enviado do meu Pai. Quando Jesus endurece o discurso, Ele está dizendo: se não se alinhar com a minha palavra, se não praticar aquilo que eu estou instruindo, aquilo que eu estou ensinando, não tem parte com Deus. Aí a resposta do culto muda. A resposta do culto é: duro é esse discurso. Quem pode suportar? O peso é muito grande. Carregar a cruz, isso é coisa ultrapassada.
O evangelho hoje é muito mais light, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Eu vou na igreja ali da esquina que eu posso fazer tatuagem, eu posso botar piercing, eu posso pintar o cabelo, eu posso usar roupa curta, eu posso usar roupa longa, eu posso entrar do jeito que eu quiser e sair da mesma maneira ou pior. Aí Jesus está vendo o povo indo embora. Aí se fosse eu aqui essa noite, não, irmãos, porque Jesus, vem para salvar, para mudar a nossa... Jesus endurece ainda mais, porque ele olha para os últimos discípulos que sobraram e falou: vocês também não vão não? Vocês vão ficar aí? Vocês têm certeza? Aleluia. Lembra de Pedrão? Tomado pelo Espírito Santo? Para quem? Não é para onde? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está ensinando aqui? Sabe o que Pedro está instruindo para a semente que caiu à beira do caminho? A palavra é dura, a palavra corta, a palavra machuca, mas liberta. A palavra vai fazer ferida, mas quando sarar, vai te levar para a vida eterna. Para quem iremos nós? Abraão não tem salvação para dar, Moisés não tem salvação para dar, os fariseus não têm salvação para dar, mas tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para nós. Irmãos, é importante recebermos bem a palavra do Senhor, guardarmos com segurança. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua mão. A segunda semente é a semente que cai em pedregais. Eu chamo essa semente de fogo de palha. Olha o que diz os versículos 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Pior do que aqueles que não conseguem receber a palavra são aqueles que decepcionam o pastor. Sabe por quê? Que eu tenho visto nesses últimos dias de gente empolgada com o evangelho. Não tem como descrever. Mas deixa eu te contar um segredo que eu aprendi lendo as Escrituras. Deus não trabalha com a tua empolgação, Ele trabalha com o teu propósito. Aleluia. Como assim empolgado, pastor? A semente que cai em terreno pedregoso, eu chamo de fogo de palha porque cresce rápido, se mostra bonito, floresce logo, dá logo fruto. Mas tem um pequeno problema que ninguém vê: não tem raiz. Se der um vento forte, desaba. Se vem um dia estiado, queima tudo. A tua empolgação, ela alegra, ela é bonita, ela é legal, vai mover a igreja, vai fazer aquele agito, vai fazer aquele barulho, aquela zoada, mas de nada vai adiantar se na primeira ofensa tu desviar. Com quantos desviados você conversa que ele vai dizer: não, porque eu já toquei na igreja, e quando eu tocava, irmão, era fogo. Quando eu pregava, meu Deus, gente saía curada, é mesmo. Fogo de palha. Queimou bem, queimou bonito, mas não aguentou o processo para continuar no propósito. Aleluia. Tem muita gente pensando que é evangelho ali. O irmão foi me buscar lá agora, me encontrou no meio de uma confusão. O cara da casa de frente pegou, montou um paredão de frente com a igreja na hora do culto e tacou o som a toda altura. Fechei a porta da igreja, aumentei o nosso som também e vamos cultuar, porque eu não recuo diante da afronta do diabo. Mas enquanto isso acontece, um congregado da igreja é policial militar, acabou de chegar do plantão, passa na frente da igreja, ele quer dormir, ele mora do lado da igreja, tirou foto, mandou para os amigos e fala: vem resolver. E a polícia chegou e mandou desligar o som. E aí o cara veio dizendo que eu tinha chamado a polícia e foi aquela confusão. Por quê? Nós fazemos uma vigília mensal com os jovens, inclusive passamos esta madrugada adorando a Deus lá. Só que com uma diferença: não usamos som mecânico, é só a nossa voz. A casa do cara é do outro lado da rua, quase 50 metros de distância da igreja.
E aí ele veio falar que agora, que quando a gente estiver na vigília, que vai chamar a polícia. E eu já sabia que aquela afronta toda era com a igreja. Porque na hora que eu cheguei, eu coloquei o nosso sonho e aumentei o volume. Ele aumentou o volume lá também. Então eu falei, a afronta é com a igreja, o problema é com a igreja. Mas eu vou parar de adorar por causa disso? Meu filho. Eu vinha conversando com os irmãos dentro do carro falando, eu não estou preocupado que ele vai chamar a polícia pra gente. Eu estou aqui pensando o que é que eu vou fazer na próxima vigília. Aleluia, Deus. Não vai parar porque ele vai mandar. E ainda tem uma frase dele que eu achei maravilhosa, quando ele disse assim, se a polícia não resolver, eu mesmo venho e mando parar. Aí eu mesmo venho e faço parar. Eu falo, eu conto ou o senhor conta? Vamos deixar ele tentar? Deus, poder e glória. Homens de maior estatura, de maior poder e de maior envergadura já tentaram parar essa obra. E todos eles estão no mesmo lugar. E nada mudou. Deus, poder e glória, aleluia. Então, irmãos, tem desafios, tem processos, tem problemas. Engana-se quem entra na igreja. Eu costumo brincar sempre com isso. Ah, eu vou para a igreja porque lá só tem santo. Deu ruim. Não tem não. Aqui não é o lugar dos santos, aqui é o lugar dos santificados. Porque santo é aquele que está separado do pecado. Santificado é aquele que está vivendo o processo contínuo de santificação. Levanta de manhã, Senhor, me cobre com teu sangue. Vai deitar de noite, Senhor, purifica minhas vestes no teu sangue. Sabe por quê? Porque sabe que dia a dia estamos pecando e afrontando o nosso Deus. Aí tem muita gente empolgada que entra na igreja, recebe a palavra, não cria raiz, mas já quer liderar. Não cria raiz, mas já quer tomar a frente. Não cria raiz, mas já quer estar no altar pregando. Deixa eu te dizer, bonitinho, bonitona, se não tiver raiz, não aguenta. Se não tiver raiz, não fica de pé. Não adianta vir com teu coração cheio de pedra, recebendo a palavra e deixando crescer bonitão. Primeiro trata o teu coração. Primeiro trata o terreno do teu coração. Primeiro remove as pedras. Primeiro tira aquilo que impede Jesus de trabalhar em você. Eu vejo muito pregador querendo que Cristo trabalhe na igreja, mas não deixa Cristo trabalhar nele. Muita gente falando para a igreja. Eu costumo dizer, domingo passado eu estava ministrando lá na igreja. Foi uma daquelas ministrações que eu pregava lá e Cristo pregava aqui. E eu falei para a igreja, irmão, você está pensando que está doendo em vocês? É porque vocês não sabem que Jesus está falando comigo. Aleluia. E ao final do culto eu não resisti, eu me quebrantei, fiquei caindo lá no altar e, enfim, não sei o que foi que aconteceu no culto. Eu sei que eu me lancei na presença do Senhor e busquei aquela graça, porque eu entendi que eu precisava fazer aquilo naquele momento. Mas graças a Deus a igreja ela já entendeu que quando eu estou no ambiente de culto, para mim a prioridade é o Espírito. Aleluia. Bagunça a liturgia toda, culto termina mais tarde, não estou nem aí. O que eu quero é que o Espírito faça a obra. Glória a Deus. Mas sabe o que é que eu estou falando para vocês aqui nesta noite? Precisamos deixar Deus trabalhar. Aleluia. Sabe uma coisa que eu tenho comigo? Nós estamos pastoreando já há algum tempo. E algumas coisas sempre acontecem. Mais ou menos virada de ano, ou em algum determinado momento, Deus sempre manda várias pessoas para a igreja. E eu recebo todas aquelas pessoas. Só que algumas não permanecem. Sabe por quê? Sabe qual é o primeiro tratamento que eu dou para alguém que chega na igreja? Você está em observação. Como assim, pastor? Você vai ficar aí e vamos ver para que você serve na igreja. Ah, pastor, mas eu era presbítero na outra congregação. Você era lá. Aqui agora, você é congregado, você é membro. Primeiro você tem que entender onde você está. Primeiro você tem que entender quem você é. E eu tenho que ver naquilo que Deus vai te usar. Porque se Ele te mandou para cá, tem um processo. Se Ele te mandou para cá, Ele tem alguma coisa para trabalhar em você. E aí, conversando com alguns amigos meus que também são pastores, eu falei, você é doido, se fosse lá na congregação, eu já botava. Eu falei, você pode fazer, cara, eu sou um homem de trabalho. Mas a minha vai passar esse processo. E o que é que acontece? Chega, mas 90% vai embora. Se quiser status, se quiser altar, se quiser fama, se quiser fazer bonito, para algum homem ver, não fica. Mas aqueles que tem chamado, tem raiz. Aleluia. Poder e glória. Quando você descobre que tem um chamado,
Eu vejo muita gente tentando apressar as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia em que eu me converti, no culto seguinte, eu recebi uma profecia. Eu lembro até hoje, foi a primeira profecia que eu recebi como crente. Uma irmã tomada pelo Espírito Santo disse assim, ó: eu te chamei para voltar. O meu chamado contigo é voltar. E tu vai ir a vários lugares. E você vai edificar pessoas pela palavra que eu vou botar na tua boca. E tu serás um servo, o meu e o seu. Lembra até hoje. Mas pense na felicidade. O novo convertido recebe uma profecia dessa. Uma felicidade, mas eu vou ser usado. Só que ao mesmo tempo que eu falei assim, eu vou ser usado, eu falei, mas peraí, eu não tenho bagagem nenhuma. Eu não sei nada. Tudo que eu sei é de lá de fora, daqui de dentro eu não sei nada. Sabe qual foi a minha primeira atitude? Monte 3 vezes na semana. Jejum de 24 horas 3 vezes na semana. Oração de madrugada todo dia. Irmãos, eu comecei a entender que para chegar no nível do chamado eu tinha que condicionar a minha vida primeiro. Não é só porque Deus diz eu vou te usar que eu vou ter que ir de qualquer maneira. Não, eu preciso de presença de Deus primeiro. Eu preciso de conhecimento primeiro. E depois eu preciso raiz profunda para sustentar o processo. Deus, aleluia. Deus de poder e Tá glória. pensando que é assim, Deus, vou te guiar, eu vou. Vai. O mesmo carro que te leva te traz. Você volta no mesmo carro. Não é para qualquer um, você precisa ter raiz. E enquanto eu me preparava, enquanto eu buscava ao Senhor, Ele fazia a obra dele, Ele ia transformando, Ele ia me dando raiz. É por isso que hoje estamos aqui, suportamos, passamos por muita coisa, mas não desistimos, porque a nossa raiz está firmada no Senhor. Antes de crescer para cima, desça para baixo. Antes de subir, desça. Antes de chegar no altar, se lance no altar de Deus. A terceira semente é a que caiu entre espinhos. E essa semente que cai entre espinhos, ela vai ser sufocada pelas solicitudes da vida. Presta atenção, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Presta atenção no seguinte: a primeira semente, ela ouve, mas não entende, porque o diabo fica o tempo todo roubando aquilo que foi pregado. Sabe o que é isso? Está sentado no banco da igreja, mas a cabeça está lá fora. Está assistindo o culto, mas está pensando na série, está pensando no filme, está pensando no trabalho amanhã, está pensando na briga que teve com o marido. Isso é os elementos do diabo tirando aquilo que Deus está ministrando a você. Porque se você vem para um culto, se você se dispôs a passar 1h30, 2 horas diante de um altar, ouvindo alguém falar, o mínimo que você deve fazer é prestar atenção, porque tem algo importante sendo dito. A segunda, caiu nos pedregais, não tem raiz. Você vem para o culto, você visita, você participa, se alegra muitas vezes, mas na primeira decepção, vai embora. Vou mudar de igreja porque essa aqui não presta. Nenhuma presta. Se prestasse, não precisava ser remido pelo Espírito Santo. Se prestasse, não precisava de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Você vai achar problema para onde você for. Me desculpe lhe dizer isso e decepcionar você, mas essa é a realidade. Ou você firma onde você está e começa a frutificar onde você está, ou você vai ficar a vida toda pulando de igreja em igreja. Mas a terceira, ela está mais atual do que o que você pensa. Recebe a palavra. Às vezes o coração está travado, vai dar uma boa árvore, mas tem um grande problema nessa geração. E aí eu coloco até a mim mesmo nisso. Estamos preocupados demais com as bênçãos da terra e esquecendo de acumular tesouros no céu.
Irmãos, quando Jesus ele fala sobre essa semente entre espinhos que é sufocada pela solicitude da vida, ela está falando de um pensamento que existe hoje nos nossos dias, que é: eu preciso servir a Deus, mas eu também preciso comprar minha casa, comprar meu carro, ter um bom emprego, ganhar suficientemente bem para ter uma vida estável. Deixa eu te dizer uma coisa: comprar tua casa vai demandar de você tempo, comprar teu carro vai demandar de você tempo, ganhar mais dinheiro vai demandar de você tempo. O que você vai dedicar para Deus então? Se você não vai ter tempo. Qual é a maior reclamação da igreja hoje? Eu não tenho. E por que não tem tempo? Porque está pagando o carro, porque está pagando a moto, porque está pagando os bens dessa terra. Mas deixa eu te contar um segredo: você não vai viver eternamente nessa terra, você vai viver eternamente na terra vitoriosa. Não estou dizendo para você que você não pode comprar carro, que você não pode comprar moto. Pelo amor de Deus, não seja radical. Eu estou dizendo que nós precisamos ter prioridades. Irmãos, eu estava conversando com uma jovem esses dias, aconselhando, e ela falando comigo: pastor, já é a terceira entrevista de emprego que eu vou e nada. Aí eu falei: minha filha, mas você tem um currículo excepcional, formada, graduada, fez estágio em lugares tops aqui de Conquista. Mas tem um problema, pastor, é o quê? Todo lugar que eu chego, na entrevista eu falo que o meu tempo para o Senhor eu não negocio. Meu tempo de estar na casa de Deus eu não negocio. E todas as respostas dizem não, porque nós precisamos de disponibilidade de tempo. Você precisa estar disposto a sufocar o seu culto. Você precisa estar disposto a abdicar do seu tempo com Deus para estar aqui. E porque essa pessoa coloca o tempo com Deus como prioridade, e aqui tem um na presença de vocês que fez isso a vida toda e sabe muito bem como é esse processo. Ela está há muito tempo desempregada. Mas aí quando ela falou essas coisas, minha palavra se encheu de alegria, meu coração se encheu de alegria. Eu falei para ela: pode ficar tranquilo, porque esses nãos que você está recebendo não é rejeição, é livramento de Deus. E na hora certa, Deus vai abrir a porta certa para a tua vida, que não só vai te permitir estar na casa do Senhor, mas vai dar tudo o que você precisa no tempo que você precisa. Aleluia. Porque, irmãos, quando nós estabelecemos o Senhor como prioridade, Ele supre todas as demais necessidades da nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem uma passagem na Bíblia que sempre me choca, quando Paulo, escrevendo, se não me foge a memória, a Timóteo, ele vai dizer assim: olha, Demas me abandonou, amando o presente século. Se você volta para as duas epístolas anteriores, você vai ver Paulo saudando a igreja e dizendo: Demas tem sido para mim de grande ajuda, um irmão fervoroso, tem me auxiliado na obra. Aí na carta seguinte ele fala: mas amando o presente século, partiu para a Galácia. Aleluia. Sabe o que significa dizer amando o presente século? Esse negócio de ficar abrindo mão das coisas para aceitar a Jesus, para ganhar Jesus, não dá certo. Esse negócio de viver ali, naquele saláriozinho apertado, porque eu não posso negociar o meu tempo de estar no culto, de estar na casa do Senhor, dá certo para mim não. Eu prefiro gastar o meu tempo nas coisas daqui do que investir nas coisas que são do alto. Ah, pastor, mas eu tenho meu tempo com Deus em casa. Irmão, se você fosse capaz de ser igreja sozinho, Deus não tinha levantado 12, Ele tinha levantado um só. Qual a necessidade de Jesus pregar para 12, instruir 12 e eleger 12 discípulos? Nenhuma. Ele podia ter eleito apenas um e daria o mesmo impacto, causaria o mesmo problema, geraria a mesma igreja. Porque a palavra de Deus tem esse poder. Mas Ele escolheu 12, porque desde o princípio Ele está ensinando. Nós vivemos em comunidade. Nós somos um corpo. O corpo é formado de vários membros, e um membro dá suporte ao outro. Quando um está cansado, o outro levanta. Quando um está caído, o outro sustenta. Quando um não consegue ir adiante, o outro oferece o ombro
sufocado o nosso tempo de servir a Deus. Tem sufocado. Eu acho interessante porque na minha vida é sempre assim, quando eu entendo que uma coisa está ocupando demais o meu tempo, eu começo a fazer jejum daquilo. Tem muita gente que me critica e fala: pastor, eu não entendo como é que o senhor faz jejum de redes sociais. No dia que você começar a levar Deus a sério, você vai empreender. Faço jejum de qualquer coisa que tire meu tempo de Deus, irmãos. Um testemunho bem rápido aqui para vocês. Uma certa vez eu comecei a assistir uma série, a série era muito boa, uma série policial, eu gostava demais. E a série tinha 18 temporadas, e eu sou um pouco ansioso, então eu quero assistir a temporada toda de uma vez. Só que aí eu comecei a perceber que eu já chegava em casa, nem falava com a mulher direito, sentava na frente do computador. Quando eu olhava no relógio, meia-noite e tanta. Eu pra cama dormir, levantava de manhã, ia trabalhar. E aí, ficou. Aí quando foi um dia eu percebi, eu falei: rapaz, minha oração não está mais a mesma coisa. Eu leio a Bíblia e não está mais aquele negócio. O que está acontecendo? Aí o Senhor falou: você está negociando o seu tempo. O que foi que aconteceu? Fiz jejum de um ano daquela série. Aí eu vi muita gente dizendo, quando eu falava assim, tinha uns amigos que estavam assistindo junto comigo, falavam: você viu? Eu falei: não vi, não quero saber, não quero que você me conte. Por quê? Vou fazer jejum. Fazer jejum de série? Os mais espirituais, né? Deixa eu te dizer uma coisa: quando você abdica de alguma coisa em prol do reino de Deus, pode ser de um copo de café, o Senhor está olhando e está dizendo: eu aceito o teu sacrifício. Aleluia. Porque você está dando prioridade a Deus. Lembra do que Jesus sempre nos ensina: quem consegue ser fiel no pouco, consegue ser fiel no muito. Tem gente esperando ser fiel, ser colocado no muito para ser fiel. Ei, Deus não vai te colocar no muito, se no pouco você não consegue ser fiel. Me desculpe. Por isso, nós precisamos entender que as solicitudes da vida não podem ocupar o lugar de Deus no nosso lugar, na nossa vida. A influência das distrações e preocupações mundanas tem tirado muito crente da igreja, tem tirado muito crente da presença de Deus, porque está preocupado demais com o amanhã, esquecendo que o amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu mal. Mas há uma última semente aqui cai em boa terra. Versículo 23. Mas a que foi semeada em boa terra é a que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Presta atenção que Jesus faz questão de numerar os frutos: 60, 100, 30. Sabe por quê? Ele está falando: independente de que a terra é boa, cada um vai produzir conforme as suas capacidades. Jesus sempre ensinou isso. Então você não vai taxar alguém de terra boa, de terra má, pela quantidade de fruto, mas sim pela longevidade da produção. Glória a Deus. Produz esse ano, produz no ano que vem, e no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, até quando você acha que não vai dar, você olha lá e tem um fruto sendo gerado. Ou a terra boa, aquela que recebeu a semente, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, ouve. E deixa eu te ensinar uma coisa: a Bíblia não deixa nada à obra da tua casa, ela sempre explica tudo muito bem explicado. Ouve e compreende. Sabe o que significa isso? Tem muita gente ouvindo, tem pouca gente compreendendo. Está ouvindo a palavra, está entrando aqui e está saindo por cá. Você ouve porque você tem ouvido, porque você tem audição, mas você não está compreendendo. Você já ouviu aquela expressão que a nossa mãe sempre falava, que você não está me ouvindo? Era porque você não estava escutando o que ela estava falando, ou porque você não estava obedecendo o que ela estava pedindo? Quando Jesus fala ouve e compreende, significa é ouvinte da palavra e é praticante da palavra. Eu conheço gente que é formada em teologia, mas não pratica nada do que ensina, não pratica nada do que lê, não pratica nada do que ouve. Então logo esse é só ouvinte, mas não pratica, não vive. Se a tua terra é boa, se a tua terra é tratada, se a tua terra produz bom fruto, significa que você está ouvindo, você está compreendendo e praticando esta palavra.
E é para você que eu vim pregar aqui nesta noite. Aleluia. Sabe por quê? O mundo está aguardando o teu fruto. O mundo está aguardando o fruto que Deus está gerando em você. O grande problema da nossa vida é que a gente quer que as coisas sejam feitas no nosso tempo. Mas tudo tem um processo. Ah, pastor, mas está difícil, está dolorido, meu irmão. Você já viu Jesus falar sobre a parábola da figueira? Melhor dizendo, a parábola da videira. Ele fala o quê? Eu sou a videira verdadeira, aquela que frutifica. Vocês são as varas. Meu pai é o agricultor. E qual é o trabalho do agricultor? Ele pega toda a vara que frutifica e limpa. Sabe qual é o processo de limpeza dessa vara? Arrancar todas as folhas, para que ela possa brotar toda de novo, se fazer jovem novamente, e então gerar mais fruto do que ela gerou da última vez. Glória a Deus. E toda vara que não dá fruto, ele arranca e lança fora. A vara fora da videira vira graveto e vai aquecer alguém no fogo. Mas a vara que é limpa por Jesus, a vara que é limpa pelo agricultor e inserida na videira, essa ela vai gerar muito mais fruto. Glória a Glória a Deus. Sabe o que significa? Dizer que você é boa terra é dizer que a responsabilidade sobre frutificar é sua. O Pai já lançou a semente. A terra é boa, então está na hora de gerar os frutos. Glória a Deus. Porque o mundo aguarda os frutos que o Senhor tem gerado em você. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de convidar você a se colocar de pé? Aleluia. A principal lição que nós tiramos da parábola do semeador não é apenas crescer e frutificar, mas está relacionada à nossa capacidade de ouvir, entender e obedecer a palavra de Deus. Versículo 13 do capítulo 13 de Mateus. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Sabe qual é o maior ensinamento de todos? Precisamos praticar esta palavra. Aleluia. Precisamos entender o que Jesus tem falado conosco em nossos corações e praticar esta palavra. Feche os seus olhos. Vou fazer uma oração nesta noite. Hoje eu encerro aqui, porque hoje Deus ele quer transformar corações. Talvez você tenha sido aquele coração que as solicitudes da vida está sufocando o crescimento da palavra. Você tem sido aquele coração que tem muitas pedras, cuja profundidade da palavra não é muito, cujas raízes da palavra ela não é muito profunda, mas você tem frutificado, tem se esforçado, tem carregado tudo com muito esforço. Deixa eu te dizer uma coisa: a obra não é tua, a obra é do Senhor. Purifica primeiro teu coração, dá profundidade a essas raízes, para que quando vir um dia mal você suporte todas as provações, porque a maior força do crente é quando Paulo diz assim, ó: e havendo feito tudo, permaneçam de pé no dia mau. Talvez o teu coração está como aquele à beira do caminho, mesmo ouvindo a palavra, mas as preocupações, as coisas que estão acontecendo, você não consegue entender, você não consegue encontrar. Mas nesta noite, o Senhor, Ele quer transformar o teu coração em boa terra. Ele quer dar raiz para a tua árvore, Ele quer dar raiz para esta semente. Ele quer tirar de você esse pensamento que tem sufocado a palavra, mas quer gerar em você um bom fruto. Aleluia. Fruto esse que será para as nações. Fruto esse que será para o mundo ver a glória de Deus em você. Com os teus olhos fechados, põe a mão no teu coração, analisa que tipo de solo você tem tido e aproveita a presença do Senhor Jesus neste culto para você dizer: transforma, Senhor, o meu coração, cura,
Senhor, o meu coração e aviva, Senhor, a tua obra em meu coração. Espírito Santo de Deus, foi pregada a tua palavra, a tua igreja que ouve, Senhor, que nesta noite nos tornemos não só ouvintes, mas praticantes desta palavra, que o teu Espírito Santo amadureça o que nos foi ensinado, que o teu Espírito Santo nos instrua o caminho correto, que o teu Espírito Santo venha com a chuva sobre esta terra, para regar a semente que foi plantada e que esta produza muito fruto a seu tempo, a fim que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Assim agradeço a oportunidade. Graças e paz, amém, irmãos? Aleluia. Graças a Deus, irmão. Palavra abençoada. Tem certeza que ela falou com todos, né? Então cada um pega essa palavra e coloca em prática para que Deus venha abençoar. Uma pessoa continuar abençoando. Nós vamos orar.